Irmãos, boa noite, graça e paz a todos. Vamos começar o nosso estudo. Hoje o nosso estudo é sobre a comunhão dos santos. A gente está falando já há umas 4 EBDs sobre o que é a igreja e semana que vem a gente vai falar sobre o que é o batismo e a ceia. E hoje nós vamos falar então sobre a importância da comunhão dos santos, ou seja, a importância da comunhão dentro da igreja. Vamos abrir comigo para a gente iniciar o nosso texto, lá em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Ok? Todos acharam? Efésios, capítulo 4. Alguém pode ler esse texto para a gente iniciar? O versículo 15 e 16. Efésios 4, 15 e 16. Alguém pode ler? Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Ok. Daqui a pouco a gente vai explicar melhor esse texto. Vamos orar primeiro? Pai querido, obrigado, meu Deus, por esse tempo que nós temos de estudo bíblico. Ó Pai, nos ajude a valorizar esse tempo em que nós podemos ser doutrinados pela Tua Palavra, em que nós podemos também olhar para a confissão de fé, nossa confissão de fé batista, e entender a interpretação da Tua Escritura para que possa ser melhor aplicado em nossa vida, em nossa igreja, e possamos, a cada dia que se passa, sermos edificados e compreendemos melhor a Tua Escritura para o convívio melhor da Tua igreja. Ó Deus, nos ajude a estudar esse texto, estudar esse assunto sobre a comunhão dos santos, a importância de viver unidos no corpo de Cristo. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Esse texto que a gente acabou de ler, de Efésios 4, 15 e 16, o que mais chama a atenção é o versículo 16, em que diz que nós, versículo 15 primeiramente, diz que nós devemos seguir a verdade em amor, e aqui ele está falando sobre a igreja. No versículo 14, ele diz que o propósito da sua exortação, da exortação de Paulo aqui, é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Então ele está dizendo, olha, a gente tem que tomar cuidado, como igreja, de não ser levado de um lado para o outro pelas doutrinas e pelas ondas e jogados de um lado para cá com doutrinas erradas, com heresias de homens que induzem ao erro, que induzem as pessoas a pecarem. A gente tem que tomar cuidado com isso. Antes, então, para que a gente não seja levado de qualquer maneira, para que a gente não viva também como crianças levados de um lado para cá e para lá, ele diz, antes, seguindo a verdade, ou seja, seguindo a palavra de Deus, seguindo a verdade de Deus em amor. Em amor. Ou seja, como que nós devemos fazer? Como que nós devemos seguir a verdade de Deus? Em amor, em comunhão. E cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, o Cristo. Ou seja, a igreja, ela deve se importar em viver em amor uns com os outros e crescendo em amor. Ou seja, nós devemos nos preocupar uns com os outros no crescimento da igreja e também devemos crescer em tudo naquele que é a cabeça,
Cristo. Ou seja, nós vamos crescer em Cristo. Não só crescer de qualquer maneira, né? Mas crescer no ensinamento de Cristo, em Cristo Jesus. Versículo 16. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Ou seja, quando nós estamos ajustados em Cristo, quando nós estamos buscando ser o corpo de Cristo, nós estamos então, como ele diz, crescendo e edificando a si mesmo. Ou seja, a gente edifica a igreja e a igreja nos edifica. Como? Como que nós edificamos a igreja e como que nós somos edificados pela igreja? Como que a gente faz isso? Me responda aí. Como que a gente edifica a igreja e como que a igreja nos edifica? Como que a gente cresce? Versículo 16, o final do versículo 16. Na medida em que cada parte realiza a sua função. O que Paulo quer dizer com isso? É o que a gente vai ver. A comunhão dos santos é justamente cada parte, cada membro, cada pessoa realizando a sua função. Realizando a sua função. Então, cada pessoa, quando entra na igreja, quando faz parte da igreja, ela precisa saber e entender qual é a sua função ali. Então, a pergunta que eu faço para você, para você sondar o seu coração. Qual a sua função na igreja? Não estou colocando aqui títulos, né? Eu sou um diácono, eu sou um pastor, eu sou um presbítero, eu sou um bispo, eu sou um arcanjo, eu sou um querubim, eu sou sei lá o quê. Não é isso. Mas no sentido de qual a sua função na igreja? O que você tem feito? Qual a sua função para que a igreja possa crescer? Crescer no sentido de crescer em Cristo e na edificação. É o que a gente vai ver um pouco. É sobre isso que a gente vai ver então um pouco hoje, ok? Vamos então para o texto da nossa confissão de fé. São apenas 2 tópicos, então acho que a gente vai ver bastante texto aqui para a gente conversar um pouco sobre isso, mas acredito que não vai demorar tanto assim. Até porque tem uma comida gostosa aí para a gente comer no intervalo. Vai ser no intervalo? Acho que vai ser no intervalo, né? Ou depois? Sei lá. Mas a gente vai... Em alguma hora vai ter uma comida aí gostosa para a gente também. Vamos lá então. Primeiro ponto. Todos os santos são unidos a Jesus Cristo, seu cabeça, pelo seu Espírito, pelo Espírito Santo e pela fé. Muito embora isso não os torne uma só pessoa com Ele. Temos comunhão com Ele em suas graças, sofrimentos, morte, ressurreição e glória. Até aqui por enquanto. O que ele está dizendo? Para resumir aqui. Nós somos unidos quando então nós nos convertemos. Quando nós fazemos parte então da igreja, nós somos unidos a Cristo. Aquilo que Efésios 5 diz, que Cristo então se torna o cabeça da igreja e nós nos tornamos então a noiva de Cristo. Cristo é o nosso noivo, nós somos como igreja a noiva de Cristo. Nós somos unidos a Cristo pelo sangue de Cristo Jesus. Então, primeiramente, cada um de nós, antes de sermos unidos como igreja, nós somos unidos particularmente a Cristo. Então você se torna um com Jesus. No entanto, isso não significa, como ele está falando, muito embora isso não o torne uma só pessoa com Jesus. Então você é unido com Cristo, mas você não é um com Jesus. O que isso significa? Não significa que agora você faz parte, como eu já vi na internet, alguns dizendo, que agora você faz parte da Trindade. Então agora existe Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e a Igreja. Não, nós não fazemos parte da Trindade. Você não faz parte da Trindade. A Igreja não faz parte da Trindade.
mas nós somos unidos com Cristo em comunhão. Em comunhão. É algo parecido com o casamento. O casamento, eu me torno um com a minha esposa, mas ela é ela e eu sou eu. São duas coisas diferentes. Eu não tenho a mesma essência, eu não tenho o mesmo espírito, eu não tenho nada nesse sentido. Ela é ela e eu sou eu, mas eu sou um com ela, eu sou unido a ela. Então, primeiramente, quando eu me torno, então, um santo, ou seja, quando eu sou convertido por Deus, eu me torno um com Cristo no sentido de comunhão. Ele se torna, então, o meu cabeça. E nesse sentido, então, eu tenho comunhão com Ele em suas graças, sofrimentos, morte, ressurreição e glória. Ou seja, é como se eu estivesse junto com Cristo nesse sentido, na graça de Cristo, no sofrimento de Cristo. Eu faço parte da morte de Cristo, eu faço parte da ressurreição de Cristo, eu faço parte da glória de Cristo. Então eu sou um com Ele nesse sentido. Nós temos comunhão, mas não é como Jesus e Deus, Jesus e o Espírito Santo. No entanto, a nossa junção a Jesus é algo semelhante, então, a este casamento. Filipenses 3:10, eu vou ler rapidamente aqui, diz assim: quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me com Ele em sua morte. Ou seja, nós participamos então do sofrimento de Cristo. Romanos 6:5 e 6, vou ler rapidamente aqui, que diz também: se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Ou seja, antes, eu tenho que entender, primeiramente, que antes de eu ser unido com a igreja, antes de eu ser unido com os meus irmãos, eu sou unido com Cristo. Por que isso é importante? Porque existem muitas igrejas que falam muito sobre você fazer parte da igreja. Não, porque você tem que fazer parte da igreja. Não, porque você tem que ser batizado, porque você tem que se tornar membro, porque você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você tem que fazer parte da ceia. Tudo isso é verdade. Mas tem muita igreja que prega mais sobre a comunhão entre os irmãos do que a própria comunhão com Cristo. Já percebeu isso? Não tem igreja assim? Que se importa muito mais com a membresia, com a comunhão uns com os outros, do que a própria vida com Cristo. O que importa primeiro não é a minha união com os outros. O que importa primeiro é a minha união com Jesus. Se eu estiver em uma igreja que, apesar de eu ter a união com os membros, eu não tenho união com Cristo, está errado. Está errado. Eu primeiro preciso ter a minha união com Cristo e depois com a igreja. Se cada membro da igreja tiver plena comunhão com Cristo, a comunhão uns com os outros vai se tornar mais fácil, não é mesmo? Se cada um de nós lemos a Bíblia todos os dias, se cada um de nós orarmos, se cada um de nós nos preocuparmos em adorar a Deus antes de servir a igreja nesse sentido, mas nos preocuparmos em adorar a Deus primeiro, a igreja vai se tornar um ambiente mais fácil de ter uma comunhão uns com os outros. Por exemplo, questão do louvor, um exemplo, né? Esses dias um pastor me perguntou qual o ministério mais difícil da igreja? O ministério infantil ou o ministério de louvor? Porque muitas vezes no ministério infantil e no ministério de louvor é onde acontecem as maiores brigas, né? Principalmente no ministério de louvor. E eu respondi para ele que eu acho que talvez seja o ministério de louvor, que é pior do que o ministério infantil. Porque muitas vezes é um querendo passar na frente do outro. Muitas vezes é briga entre, não, porque eu que vou cantar, não, porque eu que vou tocar, porque eu toco melhor do que você, porque eu canto melhor do que você, porque não sei o que e tal. E as pessoas até às vezes têm uma amizade entre si, mas não têm comunhão com Jesus. E acontece briga e desavença dentro desses ministérios porque eles não estão preocupados em ter comunhão com Cristo.
estão mais preocupados em simplesmente tocar na igreja, em simplesmente cantar na igreja. Então, para eu ter comunhão com os meus irmãos, eu primeiro preciso ter comunhão com Jesus. Ok? Algum ponto daqui? Uma pergunta daqui? Ou acréscimo? Eu acho interessante, lembrei da passagem de João 17, em nenhum momento Jesus fala que eles sejam um em nós, que eles sejam um conosco. Ele não fala isso. Ele fala que eles sejam um, assim como nós somos um, mas que eles estejam em nós. Ele não fala em nenhum momento que eles sejam um conosco. Eu acho que é complicado essa nomenclatura, né? Somos um com Jesus. Sim. Ele não fala em nenhum momento. A igreja é um... sacerdotal que mais, para mim, é o texto que mais é direto em relação a isso, ser um. Boa noite. Bem-vindos. Nada. Na hora. Não, só para vocês se situarem, a gente está falando hoje na EBD sobre a comunhão com os santos, né? A comunhão da igreja, tá? Então esse é o assunto da EBD. E a gente está falando aqui agora sobre a importância de, antes de termos a comunhão com a igreja, com o corpo de Cristo, precisamos primeiramente ter a comunhão com Cristo. A importância de ter a vida com Cristo antes de ter a vida, então, com a igreja. E a Priscila acabou de apontar, né? Achei bem interessante isso, que de fato nós somos um com Jesus, né? Mas a igreja, o todo, o coletivo, um com Jesus. É isso que você estava falando. Não, e o texto de João 17, em nenhum momento ele fala que eles sejam um conosco, ele não fala isso. Ele fala que eles sejam um entre si. Assim. Ele pede pelos outros, né? Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra, a fim de que todos sejam um. E ele, é a segunda vez que ele fala isso. Antes também fala. Como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti. Também eles estejam em nós. Então ele fala que eles sejam um. Nós aqui somos uma trindade, mas que eles estejam em nós. Não Sim. fala assim, eles são um conosco. Ele não aqui, exatamente. A igreja não é um com Cristo, mas no sentido de a igreja é um consigo mesmo, então faz parte do corpo de Cristo. Então, quando a igreja é um consigo, faz parte do corpo de Cristo Jesus. Representam, exatamente, representam a Trindade. Ser um pai e Cristo é. Exatamente. Como Como eles, né? eles, a semelhança. Não como eles são. É justamente buscar essa semelhança. Aqui Paulo sempre traz, quando ele vai falar sobre a igreja, ele fala sempre a relação entre Deus e Cristo. Essa é a nossa relação também. Exatamente. Ok, muito bom. Continuando aqui. Então, nós temos comunhão com Ele, com Deus, com Jesus, em suas graças, sofrimentos, morte, ressurreição e glória, e estando unidos uns aos outros em amor. Eles têm comunhão com os mesmos dons e graça. Vou ler aqui, continuar, que diz assim: e são obrigados ao cumprimento de tais deveres públicos e privados, de uma forma ordenada, assim como contribuírem para o seu bem mútuo, tanto no homem interior quanto exterior. O que ele está colocando aqui então para a gente? Nós então somos unidos em amor. Por mais clichê que isso pareça, né? Porque somos unidos em amor e não sei o que e tal, logo de igreja ou algo parecido, mas essa é a realidade. Se não existir amor dentro da igreja, não tem como haver unidade. Não tem unidade dentro da igreja. Se eu não amar o próximo, não tem como eu ser um com aquela pessoa. Então, a igreja, ela precisa se preocupar em demonstrar este amor. Tudo que eu faço dentro da igreja tem que ser com base no amor e não no ódio. Então, quando eu cumprimento uma pessoa, mesmo que eu nem goste daquela pessoa, mesmo que primeiramente não vá com a cara daquela pessoa, mesmo que eu não tenha intimidade com ela, eu tenho que cumprimentar, eu tenho que amar, eu tenho que demonstrar o amor para com ela, mesmo que seja difícil para mim.
Eu lembrei de uma situação, uma vez, quando eu era seminarista, né? E até hoje, né? Eu sou muito tímido mesmo. Pode parecer que não, mas muitas vezes, aquele primeiro contato com uma pessoa, de conversar pela primeira vez, para mim é difícil. E eu lembro que quando isso eu treinei bastante, né? Eu lembro que quando eu era seminarista, eu estava lá em uma igreja, lá em Botucatu, e depois de 6 meses dentro da igreja, eu comecei a me soltar um pouco mais, e eu fui cumprimentar uma senhora da igreja. Fui cumprimentar domingo de manhã, todo mundo, eu cumprimentei aquela senhora. Aquela senhora apertou minha mão, com força, e falou assim: Samuel, eu posso te falar uma coisa? Eu falei: pode. Você sabe que eu te odeio? Aí eu fiquei assim. Mas ela foi exagerado, né? Eu falei: você me odeia? Por que você me odeia? Porque faz 6 meses que você está aqui nessa igreja. 6 meses. A igreja é uma igreja pequena. Pequena para São Paulo, né? Tinha 80 membros. A igreja é uma igreja pequena, tem 80 membros. Domingo de manhã, vem pelo menos umas 30. E essa é a primeira vez que você me cumprimenta. É a primeira vez que você fala comigo. Como que você quer ser pastor desse jeito? Aí eu parei, respirei. Eu já, chocado com isso, né? Mas se não tiver amor nesse sentido, se eu não demonstrar, poxa, não gosto daquela pessoa, mas eu vou cumprimentar, eu vou demonstrar amor, eu vou ter carinho com ela, eu preciso ser um com ela. Eu preciso ser um com ela, preciso me preocupar com aquela pessoa. Se não tiver isso, eu não estou, então, tendo comunhão com toda a igreja. Então, eu sou obrigado, ele diz, quando eu faço parte da igreja, eu sou obrigado ao cumprimento de tais deveres, públicos e privados, dentro da igreja e na minha vida comum, de uma forma ordenada, assim como contribuírem para o seu bem mútuo, tanto no homem interior quanto exterior. Ou seja, eu preciso me preocupar em servir um ao outro dentro da igreja, em amar cada pessoa dentro da igreja. Primeiramente, eu preciso me preocupar com isso. O texto de Efésios 4, que a gente leu, no começo, termina dizendo: a igreja então cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, à medida que cada parte realiza a sua função, cada pessoa realiza a sua função dentro da igreja, a igreja cresce e edifica-se. 1 Coríntios 3, 21 a 23. Aliás, desculpa, 1 Coríntios 12, 7, a gente vai ler o 12, 7. 1 Coríntios 12, 7, texto curto. Vou ler aqui rapidinho, para a gente ganhar tempo. Diz assim: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. O que ele está dizendo, então? Está falando sobre os dons do Espírito Santo, e a cada pessoa é dado um dom diferente. Deus, então, dá esse dom para que a pessoa realize a sua função para edificar o corpo, para que cada um possa, então, viver entre si. Eu vou ler um outro texto lá de 1 João. Vamos abrir comigo lá, 1 João. Alguém pode ler, na verdade? Esse texto, 1 João 3, 17 a 18. Alguém pode ler? Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Tá aí, só isso. Bem, olha que texto de 1 João é bem forte nesse sentido, né? Bem forte mesmo. Se você não está conseguindo amar uma pessoa, leia 1 João. Porque ele deixa bem claro, se você tiver recursos materiais, vendo uma pessoa que está passando por necessidade, você não se compadecer daquela pessoa, você não tirar o seu dinheiro do bolso, tirar o seu recurso, falar, não, eu vou ajudar aquela pessoa, como
você pode dizer que você tem o amor de Deus? Como você pode dizer que você permanece no amor de Deus? Ele diz então, não amemos de palavra e nem de boca. Ou seja, eu amo a Deus, e aí canta várias canções, chora, rodopia, não sei o que lá, faz um monte de coisa, mas na prática você não serve a pessoa. Na prática você não ajuda. Na prática você não faz nada para poder ajudar aquela pessoa que tenha passado por necessidade. Então, se você não ajuda, se você não ama, se você não se compadece, se você não ora por aquela pessoa, se você não oferece alguma coisa a ela, quer dizer que talvez você não tenha o amor de Deus em si. Porque o amor de Deus, como diz Paulo, nos constrange. Nos constrange a fazer alguma ação, a ajudar aquela pessoa. Por isso que Gálatas 6:10, e esse vai ser o segundo ponto, a explicação do segundo ponto, Gálatas 6:10 diz assim: portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente os da família da fé. E a gente vai tratar exatamente sobre isso no segundo ponto. Portanto, enquanto nós temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Vamos então para o segundo ponto. Antes disso, alguém tem alguma pergunta, algum acréscimo? Não? Ok? Então vamos lá. Segundo ponto, são só dois, que diz assim: os santos, por meio da profissão de fé, são obrigados a manter uma santa associação e comunhão no culto de Deus e na realização de outros serviços espirituais que tendem à sua edificação. Até aqui, por enquanto. Ou seja, quando eu me associo à igreja, e a palavra aqui de associação, ela significa justamente isso, eu faço parte de uma igreja, e a questão da membresia é a mesma coisa que a questão de uma associação em um clube. Quando eu faço minha inscrição em um clube, eu me torno membro daquele clube. A igreja é semelhante. Então a igreja não é um lugar que eu vou para visitar. Eu vou para, como eu vejo muitas pessoas dizendo, né? Eu gostei de assistir aquele culto é lindo, né? Eu gostei de assistir aquele culto. Quando eu faço parte de uma igreja, não vou para assistir o culto. Não vou para ver um culto. O culto do pastor Ramiro, o culto do pastor Samuel, não é nada disso. Eu vou para participar deste culto. Eu vou para participar desta igreja. E quando eu me junto a esta igreja, então, eu me preocupo com a realização dos serviços espirituais para a edificação mútua. Então, como a gente leu lá em Efésios, como que eu posso servir a igreja? Quais são os meus dons? Quais são os talentos? Qual a minha facilidade ou qual a minha dificuldade? Como que eu posso servir a igreja de uma maneira que os irmãos possam ser melhor edificados? Então, eu edifico a igreja para também ser edificado. Continuando aqui, daqui a pouco a gente vai dar uma pausa. Diz assim: como também no alívio de uns aos outros em coisas materiais, de acordo com as suas diversas capacidades e necessidades, em conformidade com a norma do Evangelho. Ou seja, eu sirvo a igreja e eu também sirvo com aquilo que Deus tem me dado, com os recursos que Deus tem me dado. Eu dou as minhas ofertas, dou o meu dízimo para ajudar os outros. Então, os dízimos da igreja, as ofertas da igreja, servem principalmente, das primeiras coisas que a gente tem que nos preocupar com a oferta que nós recebemos, é para ajudar a necessidade dos membros, como a gente leu em Efésios 6:10, que eu tenho que então ajudar principalmente os da família da fé. Muitas igrejas, muitas vezes, focam mais no serviço e mais na ajuda de pessoas de fora do que os próprios irmãos. Uma das coisas que, obviamente, é totalmente errada, tá? Totalmente errada, e eu condeno totalmente, é a questão da maçonaria. Maçonaria, não sei se você já ouviu falar,
mas é uma comunidade de irmãos, de homens lá, e precisa ser, pelo menos acreditar em Deus, tem um monte de coisa lá. Tem umas coisas que, para mim, é questão satânica e etc e tal. Mas uma das coisas interessantes, que eu poderia dizer interessante na maçonaria, é que se você precisar de um empréstimo, eu preciso de 10 mil reais para começar um negócio. A primeira coisa que a maçonaria faz ele junta todos os irmãos da comunidade, a gente vai te dar esse dinheiro e quando você crescer, você devolve para a gente poder ajudar outras pessoas também. Então eles têm essa questão da fraternidade, como eles chamam. A gente ajuda um ao outro para também ser ajudado. Tá errado todo o restante? Tá, todo o restante está errado na questão da maçonaria. Mas isso é a coisa que mais chama a atenção das pessoas para poder participar da maçonaria. As pessoas, não, eu quero participar porque eu consigo ter uma ajuda para começar um negócio, para começar alguma coisa nesse sentido. A igreja deveria ser exatamente assim. Não é que a gente tem que fazer uma fraternidade ou algo parecido e tal, mas nós devemos nos preocupar. Como que eu posso, então, com os meus recursos, abençoar os irmãos da igreja para que eles não passem necessidade e para que eles possam, então, viver bem, ok? Continuando aqui. Embora esta comunhão deva ser exercida especialmente no âmbito familiar, ou seja, a comunhão deve ser exercida primeiramente no âmbito familiar e das igrejas, ainda assim, conforme Deus oferecer a oportunidade, deve ser estendido a toda a família da fé, mesmo a todos os que, em todo lugar, invocam o nome do Senhor Jesus. Então ele está colocando, eu posso, então, na comunhão, ajudar as pessoas, ajudar os membros da igreja. Ok, o ideal seria que se eu passasse necessidade, a minha família pudesse me ajudar, esse seria o ideal. Mas ainda assim, a igreja, ela pode ajudar cada membro, cada irmão, em todo lugar, não somente os de dentro, no sentido não somente os da minha igreja local, mas em todo o lugar. Se tem algum missionário, se tem alguma pessoa passando necessidade, se tem algum irmão lá do outro lado do mundo que está passando necessidade, irmãos, vamos levantar uma oferta para poder ajudar aquele nosso irmão na fé. Isso é agradável a Deus, isso é bom. E é uma das formas como nós podemos, então, usar os nossos recursos para a edificação da igreja. Por isso que a comunhão entre as igrejas também é importante, nesse sentido de uma igreja ajudando a outra. Continuando, entretanto, a comunhão de uns com os outros, como santos, não destrói nem infringe o direito à propriedade de cada pessoa em seus bens e possessões. O que ele encerra aqui é dizendo que a igreja não é como muitos imaginam, no sentido de que, olha, a partir do momento que você entra na igreja, você tem que dar todo o seu dinheiro para a igreja e a igreja distribuir igualmente, né? É a famosa igreja comunista, né? Você dá o seu dinheiro para a igreja e a igreja distribui para as pessoas. Tem igreja que diz, olha, porque você não pode ser rico, você não pode ter mais dinheiro do que outros irmãos. Já tem igreja existindo isso em alguns lugares. Você não pode ter mais bens do que a outra pessoa. Então, algumas já estão chegando ao ponto de que você tem que dar tudo para a igreja e a igreja administra seu dinheiro e distribui igualmente para as pessoas. Isso não é correto. E o texto deixa bem claro aqui para a gente que quando eu ajudo a igreja, quando eu ajudo o meu irmão, não tem problema eu ter mais recursos do que aquela pessoa. Não tem problema eu ter mais posses do que outra pessoa. Vai existir na igreja os ricos, vai existir na igreja os pobres. No entanto, a igreja é uma comunidade onde eu posso ajudar os mais pobres a também conquistar as suas coisas, a também ter o seu direito, a também ter a sua dignidade e conseguir um trabalho e conseguir alguma coisa nesse sentido, principalmente um trabalho. Muitas vezes a gente ajuda outras pessoas com cesta, com recursos ou algo parecido, mas às vezes que aquela pessoa precisa de um trabalho. Ela precisa de dignidade nesse sentido. E às vezes,
a gente não tem até medo de contratar irmãos da igreja, porque, poxa, eu vou contratar aquele irmão, e aí vai que dá problema. A comunidade, a igreja, deveria se unir nesse sentido de, poxa, eu vou oferecer emprego para aquele meu irmão, porque eu quero ter mais comunhão com ele, porque eu quero que ele tenha um emprego junto comigo, e como é bom ter uma pessoa da minha própria igreja trabalhando comigo. Deveria ser assim, mas a gente sabe que muitas vezes os irmãos da igreja são os que mais a gente quer longe, né? Infelizmente é assim, muitas vezes. Mas a comunhão da igreja deveria ser não somente no âmbito da igreja, mas deveria ser também fora. Deveria ser no dia a dia. No sentido de que eu posso mandar no grupo, irmãos, estou precisando de um emprego. Irmãos, tal irmão está precisando de um emprego. E alguém fala, olha, eu tenho. Vem aqui que eu ofereço emprego. Primeiramente, eu posso ajudar os irmãos da fé. A prioridade é os irmãos da fé. Mas muitas vezes a gente nem quer ajudar os irmãos da fé, porque a gente acha que vai dar problema ou algo parecido. Então, primeiramente, eu tenho que servir a igreja. Como que eu posso servir a igreja com o meu trabalho? Como que eu posso servir a igreja com os recursos que eu tenho? Como que eu posso servir a igreja com os dons e talentos que eu recebo de Deus? Tudo isso eu tenho que me importar. Por isso que Hebreus, vamos abrir lá, Hebreus 10, 24 e 25. Hebreus 10. Alguém pode ler? Consideremos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar, como é de costume de alguns. Antes façamos as demonstrações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Geralmente, quando a gente lê esse texto, a gente diz assim, é dentro da igreja. Então, dentro da igreja, eu tenho que incentivar o amor e as boas obras. Então, na igreja, eu sou a pessoa mais caridosa, cumprimento todo mundo, etc. Fora da igreja, eu olho para o irmão, opa, tudo bom? Tá, e passo reto. O amor, a comunhão, deve ser em todos os ambientes. A comunhão entre os irmãos da igreja deve ser em toda a vida. Então, se eu passo a semana inteira sem ver os irmãos da igreja, sem ter alguma comunhão com ele, eu tenho que me preocupar. Passei a semana inteira e eu só vejo os irmãos da igreja de domingo. Só no domingo. Durante a semana, eu não me importo com ninguém. Eu não mando mensagem, eu não ligo, eu não marco alguma coisa, não marco uma caminhada, não faço nada sentido. Eu tenho que me preocupar. Agora, a comunhão da igreja é incentivar ao amor e às boas obras. E como que eu faço isso? Durante a semana, ligando, mandando mensagem, visitando, perguntando como que está, marcando um café, marcando uma caminhada. A igreja, ela serve para isso. E por isso que ele diz, não deixemos de reunirmos como igreja, como costume de alguns. E normalmente os pastores usam esse texto para dizer, tá vendo? Você tem que participar do culto. Você tem que vir para o culto. Mas igreja não é só culto de domingo. Igreja não é só culto de domingo ou só culto de quarta. Igreja, quando eu faço parte de uma igreja, eu preciso ter comunhão o tempo todo, se possível. Se possível, o tempo todo. Se possível, eu tenho que ter comunhão com cada irmão. E muitas vezes que a gente quer é nos afastar dos irmãos, né, durante a semana. Mas a igreja, ela é justamente no sentido de todo dia, ou alguns dias durante a semana, eu poder ter comunhão com cada irmão. Irmão, vem aqui, vamos tomar um café, vamos conversar. E aí, como você está? E aí, sendo principalmente um discipulado informal uns com os outros. Ok? Eu quero terminar esse momento lendo um texto de 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12, versículo 14 ao 27. Texto longo, vou ler aqui. E eu queria que você pensasse, ao olhar para esse texto, o que você tem feito para a edificação da igreja? O que você tem feito para a comunhão da igreja? 1 Coríntios 12, de 14, eu vou ler do 12, aliás, 14 mesmo,
14 ao 27. Diz assim: o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertence ao corpo, nem por isso deixe de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertence ao corpo, nem por isso deixe de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo, que parecem mais fracos, são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. O que o texto está dizendo, então, bem forte esse texto, né? É que eu não posso, na igreja, achar que eu não preciso de algum outro irmão. Então, a comunhão dos santos, a comunhão da igreja, é olhar para aquele irmão que talvez eu não goste, que talvez não tenha afinidade, que talvez não vá com a cara, e entender que eu preciso daquela pessoa. Se eu simplesmente rejeitar aquela pessoa e dizer, não, eu não gosto daquela pessoa, eu nem olho para a cara dela, não vou nem cumprimentar, eu não estou nem aí com aquela pessoa, não tenho comunhão com ela, então quer dizer que eu não estou sendo um corpo com ela. E o corpo de Cristo está entrando em desavença. É interessante lá em Filipenses, quando Paulo escreve, né? Filipenses? Agora me confundiu. É Filipenses, né? De Evode e Sintique. Filipenses, né? Evode e Sintique. Filipenses, isso mesmo. Isso. Sobre Evode e Sintique, né? 4, né? 4:2. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. É interessante como Paulo ele escreve aqui aos Filipenses desse assunto de Evódia e Sintique. Imagina você ler, eu sempre gosto de imaginar isso. Imagina lá o pastor ele lendo a carta aos Filipos, e aí de repente, peço e rogo que a Evódia e também a Sintique possam acertar a briga que tem entre vocês. Imagina isso, imagina quão vergonhoso é isso. E pessoas que serviram o Evangelho. A gente não sabe se elas eram evangelistas, serviam alguma coisa nesse sentido, mas elas estavam em briga entre elas. E isso estava afetando toda a igreja. E Paulo entendia isso, que se essa briga entre elas não fosse resolvida, isso iria afetar a comunhão da igreja. Então o que a gente tem que orar para que não haja briga, não haja divisão entre nós, entre o corpo de Cristo, porque isso afeta toda a igreja. Eu não posso olhar para uma pessoa e falar, se eu não gosto dela, não vou com a cara dela, não vou conversar e não estou nem aí com ela. Eu preciso resolver a situação. Dentro da igreja, quando eu faço um pacto com a igreja, quando eu faço uma associação com a igreja, eu preciso entender. Eu preciso acertar essa desavença com aquela pessoa. E não só acertar e falar assim, como eu já vi de algumas pessoas, eu não sou obrigado a gostar da pessoa.
Não, eu sou obrigado a gostar da pessoa. Eu sou obrigado sim a gostar da pessoa. Eu sou obrigado a amar aquela pessoa. Ah, mas eu não vou com a cara. Mas eu sou obrigado a amar. Ah, mas eu não gosto do jeito dela. Mas eu sou obrigado a amar. Ah, mas é difícil. Sim, ninguém diz que ia ser fácil. Mas eu sou obrigado a amar. Se eu vou para uma igreja e eu digo que eu faço parte daquela igreja e nem cumprimento todo mundo, como eu falei no início, que eu não cumprimentava todas as pessoas da igreja, tá errado. Tá errado. Eu tenho que cumprimentar cada irmão igualmente. E se eu tenho dificuldade de conversar com as pessoas, eu tenho que me esforçar para isso. Poxa, eu nunca conversei com aquela pessoa. Eu não posso ficar só no meu grupinho ali, reunido, só conversando com aquele grupo. Eu assim, não, eu vou conversar aqui com uma pessoa que tem mais facilidade e tudo mais. Se eu estou na igreja, eu tenho que me preocupar em conversar com aquela pessoa que está afastada, que está quieta, está longe. Vamos ali conversar com ele. Eu estava conversando com um missionário, vou encerrar com isso, e ele falando da igreja em que ele está participando agora, e dizendo que há muita divisão entre os adolescentes mais ricos e adolescentes mais pobres. A igreja é uma igreja rica, só que está num bairro em que tem que os vizinhos, né, ali ao redor têm uma condição social mais baixa, mas é uma igreja que tem bastante rico. E ele estava dizendo com os adolescentes da igreja e perguntando por que vocês não cumprimentam as pessoas mais pobres, os adolescentes mais pobres. E eles deixaram bem claro, porque eu não consigo. Adolescentes dizendo, eu não consigo. Para mim é muito difícil cumprimentar uma pessoa que não tem a classe social que eu tenho. Isso dentro da igreja. E ele falou, vocês precisam fazer isso. Vocês precisam. E aí ficava, nessa igreja, fica literalmente os adolescentes mais ricos de um lado, os adolescentes mais pobres do outro. E aí uma garota chegou super feliz na semana seguinte e falou assim, olha, eu fui lá e cumprimentei aquela... Até apertei a mão. Eu até apertei a mão daquela pessoa mais pobre. Irmãos, isso é mais comum na igreja do que a gente imagina. É mais comum. Principalmente em igrejas de poder aquisitivo maior, né? Mas a igreja não pode ser assim. A igreja é um ambiente justamente onde não pode haver esse tipo de divisão, porque é a comunhão do corpo. Então, eu tenho que me preocupar um com o outro e amar um ao outro, mais difícil que isso seja. Ok? Alguma pergunta ou algum acréscimo sobre tudo isso que a gente falou? Então, uma pergunta. Fala, irmão João. Eu ouvindo aí você falar, aí eu fico me lembrando na minha mente de várias coisas. E aí eu fico, Pai do céu, dá louca. Eu ouvindo a tua palavra aí, eu fico botando meu memória. Por isso eu sabia que isso. É. Tem gente muitas vezes que nem cumprimenta, né, irmão João? Nem se preocupa, a gente não sabe nem quem é, né? É. Uhum. Nada. Que é distância. É. Bem pertinho, tem irmão que não dá nem 10 para outro, não fala com ninguém, não. Uhum. E tem muitas vezes, irmãos, pessoas que preferem justamente igrejas maiores para não serem vistas, né? Ah, eu prefiro ir para uma igreja maior porque poucas pessoas me cumprimentam. Uma igreja maior deveria ser totalmente o contrário. Quanto maior a igreja, maior deveria ser a comunhão dentro dessa igreja. Eu posso dizer aqui uma aqui? Hum? Eu posso dizer aqui uma? Eu estava sentado ontem na casa velhinha lá, aí chegou um parentela lá. Eu falou com ele, boa tarde. Irmão, todo casal. E aí eu cantei, ela foi perguntar, né, então por que você é casado? Não, não casei ainda não, mas eu não casado. Estudando. Mas se ele tivesse puxado a concorrência comigo, eu tinha falado a verdade para ele. Então, uma separa, vai ter uma inclusão na igreja regular e não ficava. Inclusive, o pastor antes falou isso para a pessoa que tem mais conhecimento. Porque o pastor não é chamado de ter atenção. Porque querer, tem pastor que quer ver a igreja cheia. Fazer a vontade dele, não está fazendo a vontade dele. É, justamente. Ok, irmãos. Mais algum outro acréscimo ou pergunta? Ok? Então que a gente fique com essas exortações do texto, né? Por mais difícil que seja, mas devemos aprender a ter comunhão e amar uns aos outros. Vamos orar? Pai querido, obrigado, meu Deus,
porque o Senhor nos une em um só corpo, em uma igreja. Ó Pai, não é fácil viver como membros de uma igreja. Não é fácil fazer parte do corpo. Não é fácil amar um ao outro, porque nós temos nossos gostos, nós temos nossas preferências, nós temos nossos jeitos. Mas, ó Pai, Jesus não ficou escolhendo a quem ele andava, ele simplesmente andou com todos aqueles que se achegavam a ele. E não excluiu nenhuma das pessoas que se achegavam assim. Mesmo as prostitutas, mesmo os cobradores de impostos, as pessoas que eram odiadas pela sociedade, Jesus a recebeu e amou cada uma igualmente. Pai, nos ajude a receber cada pessoa, a amar cada pessoa, mesmo que não seja do nosso status social, mesmo que seja mais pobre ou mais rica do que a gente, que nós possamos amar igualmente. Nós não tenhamos desprezo pelos pobres e nem inveja daqueles que são ricos, mas que nós possamos tratar igualmente, como diz Tiago, tratar igualmente cada pessoa com todo carinho, com todo cuidado que cada pessoa precisa. Ó Pai, nos ajude a amar as pessoas que a gente não tem intimidade, não tem afinidade, mas que nós possamos nos preocupar com elas e possamos amar cada uma, por mais difícil que isso seja. É um processo, é algo que deve ser construído e trabalhado em nossos corações, mas sabemos, ó Pai, que dessa forma nós estamos servindo a igreja, edificando a igreja e podemos fazer com que o Teu reino cresça mais e mais e que mais pessoas conheçam do amor de Cristo Jesus através da bondade, do amor manifestado dentro da igreja de Cristo Jesus. Oramos, ó Pai, que o Senhor nos ajude. Ajude essa igreja a crescer cada vez mais na fé. É o que oramos em nome de Cristo. Amém. Amém?